Olá, minha gente! Estamos em mais um episódio do nosso podcast Pet Vida MCZ e hoje eu vou conversar com nada mais, nada menos do que Davis Peroba. Ele que está há 16 anos atuando em Alagoas como médico veterinário, tem especialização em reprodução de cães e gatos pela Anclivepa de São Paulo e é mestrando em biotecnologia da saúde pela USE, ou US, né, como você mesmo falou. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que talvez alguns tutores tenham dúvidas. Eu digo talvez não, com certeza, porque eu imagino que diariamente o David deve receber muitas perguntas de pessoas com dúvidas. A minha cadelinha ou a minha gatinha, eu queria que ela ficasse prenha, queria que ela engravidasse. Como é que a gente faz com essa questão do pré-natal, da inseminação? Vamos conversar sobre isso. Você vai esclarecer as dúvidas das pessoas e as minhas também, como tutora, né? Vamos lá. Eu tenho uma cachorrinha ou uma gatinha e quero fazer uma inseminação. Como é que eu faço em relação depois ao acompanhamento, que tem que ter um pré-natal, né, Davis? A gente acha que só ser humano tem que fazer o pré-natal, mas é necessário para a saúde da cadelinha, da gatinha e dos próprios filhotes. Isso mesmo. Primeiramente, uma satisfação. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E estou aqui para contribuir para o conhecimento de todos. E, como você perguntou, o que é, qual o procedimento para poder fazer com que aquela cadelinha, aquela gatinha venha ficar gestante. Sim. Né? Da mesma forma que acontece com os seres humanos, tem todos aqueles protocolos de exames, né? consulta, avaliação do óvulo feminino, avaliação da própria saúde dela, para ver se ela já está preparada para ser inseminada ou para ficar Isso mesmo. né? E aí o que acontece? Nos animais, cães, cadelas e gatas, nós fazemos o passo a passo da mesma forma, só que dependendo da condição, no caso de cadelas, né, a gente não consegue fazer uma inseminação, como por exemplo, nos seres humanos in vitro. A gente faz geralmente com sêmen fresco, refrigerado ou congelado. Da mesma forma acontece com a gata. Mas para chegar até o momento da inseminação, o que vai ter que fazer? Como você falou, a avaliação tanto da fêmea como do macho. Sim. Né? E a partir daí vai fazer o quê? Citologia vaginal, né? Vai fazer o espermograma do macho para ver se tem espermatozoides viáveis, né? E batendo os dois, estão tudo ok, vai fazer também a progesterona, que é um hormônio, assim, o hormônio da gestação, o hormônio que a gente faz. É importante estar com ele equilibrado, né? Naquele ponto para poder a gente saber, não, hoje está apto para poder a gente fazer a inseminação. Ou é melhor esperar mais um pouco, né? 2 Isso semanas, mesmo, porque enfim. os marcadores na dosagem deles, os marcadores vão informar se daqui a 48 horas, daqui a 24, 72, ou não está apta, ou já passou, na verdade, né, para o momento. E aí o que acontece? Estando tudo certinho, a gente inicia, né, dependendo da situação, de 2 até 3 sessões de inseminação, né, onde a gente vai coletar o sêmen, após a avaliação tudinho, como também após a avaliação em exames, né, da cadela, tudo ok, vai fazer a coleta e introduzir na fêmea. Sim, sim. Né? E aí vamos esperar a gestação, principalmente de cada que é o público maior aqui em Alagoas, por exemplo, são de 60 dias, por exemplo. É uma gestação de curto prazo. Né? Pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Mas é assim um tempo que precisa de acompanhamento rigoroso. Isso mesmo. E aí que acontece? O pessoal muitas vezes acha, quando pergunta sobre colocar a cadela para reproduzir, pensar, é só inseminar? Não, inseminar é a primeira parte. A segunda parte confirmou a gestação, que podemos confirmar com 25. Eu mesmo, particularmente, não faço com 25. Sim. Eu faço com 30. 25 dias? 25, 45 dias eu faço. Porque além dessa ultrassom, que é de confirmação, a gente tem outros exames depois. Por exemplo, confirmou com 30, 45 dias a gestação. Beleza, tá? Tem lá 6 a 5 vesículas gestacionais. Tá? Beleza, então vamos se programar, fazer todo o preparo para aquela mãe não ter nenhuma deficiência nutricional, nenhum tá suplementando direitinho, acompanhar com a ultrassonografia. É isso mesmo, aquele cuidado com, no caso, com ecto e endoparasitas, né? Tem um ambiente tranquilo, que ela não venha sentir nenhum momento de estresse, como acontece muitas vezes, tem cadelas, como acontece com seres humanos, né? Exato. Né? Que no momento gestacional, o nível de estresse já lá em cima, porque é fisiológico. Acontece a mesma coisa com elas. E
acontecer um momento de estresse, que tem cadela que se estressa até com um brincar de criança. Até a criança falando, né, gritando, incomoda. Isso. E o que acontece? Pode vir a acontecer distúrbios nesse período gestacional, né? Não ter um amadurecimento, não ter um desenvolvimento legal e ter filhotes que não vingam. Sim. E aí o que acontece? E já aconteceu isso? Já aconteceu, sim. E aí o que acontece? Até mesmo aconteceu um caso ano passado, estava falando até recentemente com alguns amigos, que a gente já tem uma equipe, né, sintonizada para aquele momento de cesariana, né, que ano passado nós fizemos 22 cesarianas. Caramba! 22. Vários portes. Vários portes. Felino também? Felina? Felina não. Não, né? Não. Tudo cadela. E aí o que acontece? Das 22, 20 foram inseminações da gente e 2 indicações. Tirando um parto assistido que foi a inseminação da gente. E aí o que acontece? Em uma dessas que foram indicação para a gente, a proprietária tinha feito a ultrassom, fez um método, não sei com quem foi que ela fez, nem nada, mas... Não foi com a equipe de Não vocês. foi com a equipe da gente. Sim. E aí o que acontece? Fez a ultrassom de confirmação, beleza. Aí, quando entrou em contato com a gente para poder fazer a cesariana, eu questionei se tinha feito pré-natal, se não tinha feito nada, e solicitei os exames que eu sempre peço, já no final, na semana final da gestação. Que já estão dentro dos pré-requisitos para poder fazer esse acompanhamento, porque né, depois daquela ultrassom de confirmação, nós temos uma outra ultrassom, mais ou menos na faixa de 57, 58 dias, dependendo da raça. No final da gestação, né? Mesmo, batendo já no momento do gongo para poder suar. E aí o que acontece? A ultrassom morfológica, né? Essa daí, junto com a progesterona, a segunda dosagem de progesterona, que a primeira é logo no início, antes de disseminar, essas duas para mim são primordiais. Por quê? Na ultrassom morfológica, muitas vezes o pessoal diz, vou fazer a ultrassom morfológica apenas para saber se está em sofrimento, se tem motilidade intestinal, se tem isso, não, se está bem formado ou não. Além disso, também vamos observar o quê? O diâmetro da vesícula umbilical, ou da artéria umbilical. Porque o que acontece? Mediante como é que está o fluxo dela, o diâmetro dela, ela vai ser determinante junto com a progesterona para que a gente possa saber se a cadela vai estar pronta para entrar em trabalho de parto ou iniciar uma cesariana nas próximas 24, 48, 72 horas. Para se programar mesmo, né, programar mesmo. Para fazer tudo certinho e depois não ter nenhuma intercorrência. Isso mesmo. Aí o que acontece? Essa paciente, tudo certinho, fez esses exames que eu falei, ultrassom. Que você solicitou, né? O check-up sanguíneo, com todos os marcadores bioquímicos para renal, hepático, tudinho, né? E a progesterona. Tudo ok, combinamos para fazer a cesariana no dia seguinte, num determinado horário da tarde. E aí o que acontece? Na manhã seguinte, ela já estava já dando sinais já de entrada de trabalho de parto, só que tudo controlado, né? Porque eu fico 24 horas com o proprietário, né? Qualquer coisa, observando, acompanhando tudo isso. E aí o que acontece? No final da manhã, pro início da tarde, que a gente ia operar, a dela não gostava de gato. Eita. Aí entrou um gato dentro do ambiente, ela saiu correndo, se estressou. Caramba! E aí? A gente não sabia. Quando a gente fez a cesariana, a gente foi para a cesariana preparado, que tá tudo certinho. Sim. E aí o que acontece? Mas você não sabia desse caso? Não sabia, porque a proprietária que ela não contou nada. Ela não sabia, porque quem aconteceu daí com os cuidados do esposo. Sim. Ele também não chegou a falar. E aí o que acontece? Simplesmente, no momento que a gente fez a cesariana, quando eu faço cesariana... Não foi parto normal? Foi para cesariana. Era uma bulldog francesa, a cadela. E aí o que acontece? Quando eu faço cesariana, quando eu faço a incisão no útero, retiro o filhote, já faço logo a limpeza, porque facilita a não ingestão de secreção. Só que aí o que acontece? Já tinha uma das secreções que são mercúrio, que está dentro da bolsa umbilical. Já tinha sido ingerida pelo filhote? Já tinha ingerido. Um ou mais de Todos. Caramba. Os 5. E não sobreviveram? Fizemos todas as manobras, botamos no oxigênio, fizemos ponto de acupuntura, fizemos medicação que ativa a respiração do animal, como falei, na incubadora oxigênio, tudo certinho. Aquecemos o nosso filhote. Não conseguiu salvar. Não, Mas aí vocês, nesse meio tempo, sabiam desse caso que tinha acontecido com ela, do gato? Não, só viemos saber depois que finalizamos a cesariana e informamos a proprietária. E quando ela soube?
Ah, ficou arrasada porque tinha perdido os filhotes. Depois, ela disse, não, deixa eu procurar aqui o que aconteceu. Que eu perguntei, não teve nenhum momento de estresse, porque essa situação acontece no momento de estresse. E bem assim, né? Já nas vias de parir. Isso, nas vias de parir. num curto tempo. E aí, o que acontece? Ela pensou assim, não, meu esposo pegou, falou que ela se estressou, correu, brigou atrás para ir atrás do gato tudinho. E aconteceu essa eventualidade. Quanto é um pré-natal e assim, é algo feito, monitorado, é importante para que a execução, né, para que o trabalho seja executado e tenha sucesso, né, Davis? Isso mesmo. Foi bom você falar isso, porque inclusive muitas pessoas têm dúvidas, mas isso é besteira, meu animalzinho se estressar por causa de um gato, por causa de grito de criança, ou porque escutou a moto chegar, mas pode acontecer, né, Davis? E isso prejudica o final da gestação, principalmente nas vias de parir, né? Isso mesmo. Muitas vezes o pessoal diz, quero dar minha cadela gestante e vou dar até determinado medicamento. Nem todos os medicamentos a gente pode dar para Por isso que é importante ter a orientação do médico veterinário. Isso mesmo. Para que ele diga, olha, esse não deve. Não dá, o que você pode é esse. E a própria alimentação, né, Davis? A própria alimentação, isso mesmo. Olha, na gestação evite petisco X ou petisco Y, não dê isso, mantenha a dieta rigorosamente, isso, até mesmo, uma coisa que é, assim, a gente vê com uma coisa simples, mas é um fato que determina bastante, que às vezes o proprietário descuida. O escovar de dente, por exemplo, formação de tártaro. Sim. Né? Nós temos aquelas bactérias que são formadoras do tártaro. Verdade. Né? E aqui dali já vai para... Já tem uma preferência de estruturas renal, no caso, e cardíaca. Quer dizer, dependendo de uma cadela que esteja num preparo, eu sempre oriento, olha, isso daqui é um fator para a gente tomar cuidado, tomar essa atenção, porque pode acontecer alguma coisa. Aí por isso que a gente pede todos os exames, cardiológico, né, eletro, eco, pressão, tudo certinho. Por quê? Porque quer não uma vida. Exatamente. Uma vida carregando, no mínimo, 4 vidas. No mínimo, né? Mas teve algum recorde já? Tipo, já, de 7, 8? Uma São Bernardo de 15 filhotes. O quê, Davis? 15 filhotes. E todos sobreviveram? Todos sobreviveram. Caramba, todos. Faz tempo? Foi em 2010. E, assim, quando se faz a ultrassonografia, né? Isso. Você encontra mais ou menos aquela quantidade. Isso. A base era de quantos que achava que ia nascer? A base eram 10. Quer dizer que tinham 5 escondidos. As criancinhas pequenas, né? Caramba. Imagina. Eu resgatei uma cadelinha, né? Só para fazer um complemento dessa informação. Uma vira-lata. Ela estava com a barriga muito grande. A gente estava na dúvida, né? Como eu não sou médica veterinária, meu Deus, será que ela está com alguma doença na barriga? Mas ela está parecendo que tá buchuda. Aí eu levei o Pedro, fez a ultrassonografia. Foi ele mesmo. Aí ele fez, Daisy, pelo que eu tô vendo é que tem 8. Aí eu fiz, tá certo, já é muito, né? Aí, enfim, quando ela pariu, Davis, 12. Eu quase tinha um troço, meu Deus. 4 eram bônus. Eu resgatei uma cadela premiada, né? Aí depois que nasceram, ainda morreu um, mas os demais sobreviveram. Eu fiz uma feira de adoção só pra eles. Só pra eles. Só pra entregar os filhotes. Bom, enfim, agora me tira outra dúvida. A gente sabe que existem aquelas raças, a gente sabe não, né? Eu imagino que, assim, eu sugiro, eu oriento você como médico, eu oriento que seja feita a cesariana, ou não, vamos tentar fazer com que nasça de parto natural, ou é uma regra, todas as vezes que uma cadelinha, uma bulldog, esses cães que a gente sabe que tem mais dificuldade de parir normalmente, é uma regra ser cesárea, ou existe a possibilidade, a depender do acompanhamento que você faz, de que ela tem um parto natural? Olha, eu acompanho o braquicefálico desde 2007. Né? Eu tenho uma vasta experiência com bulldog francês, inglês, pug, pequinês. Sim. Enfim, até que eu já tive canil, né, dessas raças. Sim, eu lembro. E aí o que acontece? Essas raças, o que acontece? Eles têm uma formação, vamos dizer assim, se a gente olhar num formato deles, principalmente o francês, a anatomia, né, dele, a estrutura dele parece uma pera. Mas só pelo inverso. Vai o quê? Afinar aqui, da cabeça e afina os quartos, assim, né? O quadril. O quadril. E aí que acontece? Então, por isso a dificuldade dela parir de parir normal, isso mesmo. Não sabia, tá vendo? Isso. Vivendo e aprendendo. E aí que acontece? Quando o pessoal diz, minha cadela teve normal, é uma pug, teve normal. Aí tu já fica... Meu coração é capaz de parar. Meu Deus, como que aquela cadela sobreviveu, né? Pois é. A parir tantos filhotes. Isso mesmo. Normal. A minha bulldog francês teve normal. Fico, poxa. E sem acompanhamento, sem acompanhamento, né? nenhum. E sem acompanhamento, que é bem pior. Pois é, eu fico olhando assim, é complicado, né? Quer dizer,
não adianta, é como eu sempre falo, não adianta você dizer, eu amo meu cachorro, minha cadelinha, tal, faz tudo. Não, e você comprar, né? Porque são cachorros caros. Caro. E você, assim, barato, 3 mil reais. No barato. Você sabe, poxa, você pagou o valor de 2 mil, 3 mil reais numa cadelinha dessa raça. Você não quer investir para que ela tenha um parto seguro? Seguro, pois é. E acompanhado, e que acontece? Para mim, quando o pessoal diz, eu amo meu cachorro, mas ele teve um parto normal. Não é amor. Porque a gente sabe que essas raças especificamente necessitam de um acompanhamento, né, de um profissional. Pois é, próximo mesmo. E aí o que acontece? Quando vai dar problema, quando dá o problema, chega... Joga pro Davis. Ô, Davis, eu já resolva. Davis, olha o que eu imaginei agora. Uma pug ou uma bulldog francês em inglês com o filhote lá na vagina que já não sai. Isso. Davis, socorro. Não tive como fazer o acompanhamento. E aí, conseguiu salvar? O que tava lá de fora, não. Mas os outros, sim. Mas assim, tudo... Quando a gente parte para uma cirurgia... E o que você recebe, assim, de absurdo, né? De falta de cuidado e que chega nas últimas, olha, tá nas suas mãos. Pois é. Tipo assim, algo que o tutor poderia ter evitado joga mesmo. nas suas mãos para você resolver. E às vezes você não consegue salvar, não por culpa sua. Isso. E eles ficam chateados com você. Como que a culpa fosse da gente. Tutor, a culpa é sua. E olha que a minha equipe, eu já tenho uma preparação a minha equipe já tem uma preparação de no mínimo 2 anos. Não, inclusive para esses casos mais extremos, né? Isso mesmo. Até que, por exemplo, eu tenho uma colega agora de profissão, amiga de profissão, que ela começou a estagiar comigo no 5º período. Quer dizer, se formou ano passado, mas assim, o conhecimento que ela adquiriu comigo, né, no mínimo 5 anos. A vivência, né? O estágio foi um estágio bem... Pois é. O que não se vê na faculdade, porque a faculdade... Assim, é muita teoria. E muitas vezes não tem tanta prática. Isso. Né? E esse tipo de profissão necessita de prática. Pois é. Não adianta a gente ficar só na fala. Tem que fazer fazer. Mesmo. E aí o que acontece? Acaba aprendendo, já sabe. Como eu dizia, eu já tenho uma sintonia com ela. A gente tá na cesariana, no momento que ela faz o apoio, eu faço o corte. Você já sabe um tempo um do outro, né? Certinho. No olhar, na manipulação. Até que quando eu tiro os filhotes de uma cesariana, eu gasto no máximo de 5 a 10 segundos para tirar tudo. Tem que ser rápido. E tem que ser rápido, né, Davis? Abriu, para não perder nenhuma vida. Entregou para os outros que estão no suporte, que no mínimo são 3, para poder fazer a limpeza, fazer a aspiração, fazer colocar, no caso, administrar a medicação na medida certa, que é sublingual, para poder ativar, estimular a respiração deles, tudo mais. E colocar, claro, e ficar na observação na incubadora. Você me falou aí desse case de sucesso da cadelinha São Bernardo. Em relação às gatinhas, você já deve ter feito parto de gatinha. Principalmente braquicefálico também, né? Peça. Muitos peça. E aí, como é assim? Qual foi o recorde, digamos, de gatinhos que nasceram de peça, por exemplo? Só para matar outra curiosidade. Eu tive 3 peças com 7. Incrível. Muito, né? Considera-se muito, né? Muito. Para um peça. Porque para um peça e gato que não é imenso, não né? É imenso. Né? Agora, já as outras, até que essas 3, eu já tinha tido outros, no máximo foram 4. Quando veio 7, eu disse, poxa. Realmente. Ô, David, outra dúvida. Por exemplo, uma pug pariu, foi cesárea. Aí o tutor, ela fica buchuda de novo, outra cesárea. No caso, assim, existe um limite, vamos supor, né? Porque tem gente que trabalha comercializando, a cada 6 meses bota para reproduzir. Que eu acho que não é o certo. É um absurdo. Né? Que assim, bom, enfim. Aí, esse processo do abrir a cesárea de forma tão recorrente, isso daí não pode também prejudicar a cadela, não? Olha, no intervalo tão pequeno. Olha, o tempo de recuperação da cadela chega a 1 ano. Pode ser com menos? Pode. Mas eu mesmo, geralmente, eu mesmo oriento os proprietários 1 ano. No mínimo. No mínimo 1 ano. Do intervalo, né? Porque que acontece? O problema não é botar para reproduzir. Vamos supor os braquicefálicos. O problema é o pós-nascer. Porque depende da cadela, a cada 2 horas para botar para mamar. Exato. E eles não exaustivo ficam, também, e eles não ficam, os filhotes não ficam com a mãe. Porque a mãe, como ela tem aquele jeito todo desengonçado, acaba matando por esmagamento. E acontece. Já aconteceu. Caramba. E aí o que acontece? Eu geralmente digo, no mínimo 1 ano. Pode fazer com menos?
Pode, eu não Mas não concordo. recomenda. Não recomendo. Mesmo que os fios por exemplo, fio de sutura, né? Seja para musculatura, seja para o útero, seja para a pele, que seja. Para essas três estruturas, eu sempre falo para os proprietários, se for fazer cirurgia, vai fazer cirurgia com material que seja super absorvível e resistente. Não adianta fazer por exemplo, material como o nylon, né, que acaba não sendo absorvido e fica aqueles mondrongozinhos na pele, na musculatura que você sente na pele. Isso. Né? Ou um tipo de fio, que no caso, que é absorvível também, só que ele tem uma resistência menor na questão do útero, porque acaba o quê? Tendo uma dificuldade na regeneração do próprio útero. Mas regenera, mas dificulta. Então, se puder fazer com produtos, com insumos de qualidade, é melhor. É melhor. É o que você recomenda, que você orienta. Isso mesmo. E em relação à questão de quantidade de cesarianas, vamos supor, fez uma agora, fez uma hoje, daqui a um ano vai fazer outra. O que a gente fala é o seguinte: a cadela está apta para reproduzir? Tá com o score legal, tá com o corpo legal. Por isso da importância dos exames, né? Dos exames, isso mesmo. E aí o que acontece? Qual a idade que ela tá? Tá com 4 anos? Ainda tá numa idade reprodutiva. Não, tá acima de 4, tá com 5, 6. Pode ir, mas o indicativo já é de fazer uma esterectomia. Outra pergunta importante é que você comentou aí sobre a idade. Até que idade, né, o ideal para a saúde dela e para a saúde dos animais que ela venha ter filhotes? Isso. Eu preconizo que faça até, no máximo, os 4 anos. Até os 4 anos. Com intervalo. Quer dizer, se ela está entrando na vida reprodutiva, vamos supor, ela entrou na vida reprodutiva com 18 meses. Né? Reprodutiva, para entrar, para poder ela ter a primeira gestação. Porque reprodutiva, ela já começa com 6 meses. Né? Antes de um ano. Com 6 meses tem cadela que já está viável. Mas aí você sugere que não seja antes de um ano e 8 meses. Isso mesmo. Escutem o especialista. E aí o que acontece? Só que tem gente, como eu falo, não posso mandar nos outros, nem nada, nem no querer dos outros. Né? Mas se a gente inseminou com 1 ano e 6 meses, com 18 meses, ela até os 4 anos vai ter pelo menos, vamos supor, 3 partos. 3 partos. Até 3. É. Porque tem gente, Davis, você deve saber. Isso. Aqui em Alagoas já deve ter acontecido, mas a gente sabe que no país inteiro coloca um animal para ficar a vida inteira parindo até uns 10, 12 anos. Isso é um verdadeiro absurdo. É isso mesmo. E assim, da mesma forma que os seres humanos, os animais também têm uma vida reprodutiva, né? Que vai, assim, as cadelas, por exemplo, fazendo uma comparação, claro, na parte reprodutiva, né? Ela da mesma forma que a mulher tem um tempo reprodutivo, né? Sim. E aí o que acontece? A partir do momento que a cadela entrou no cio até os 4 anos, a mesma quantidade de óvulos que ela libera, né, com um ano e 6 meses, 18 meses, não vai ser a mesma quantidade quando ela tiver com 4 anos e meio. Sim, entendeu? Entendi. E aí, às vezes, o pessoal diz, a minha cadela, há 1 ano e meio atrás, teve 6 filhotes. Aí, com 4 anos, teve 3. Com 4 anos, teve 3 ou 4. E, às vezes, até pode nascer um morto, né? Pode acontecer, né? Eu tô com hoje eu tô com uma gestante, né? Amanhã vai fazer a outra ultrassom morfológica com os outros exames, tudinho. Ela na gestação passada foram 7 filhotes e hoje já tá com 4. Desses 4, um já é natimorto. Caramba. Né? E dos outros 3, um tá Quer dizer, já diminuiu pela metade. Pela metade. E a gente já tá indo para a terceira ultrassom amanhã. Porque ela teve um estresse, tudinho, né, no início da semana, fez ultrassom, mas não tava, os demais estavam ok, mas só que desses 3, um já tinha morrido, desses 3, um tava tendo uma oscilação. Aí amanhã vai fazer uma segunda ultrassom e junto com a progesterona para a gente ver se vai ser no sábado ou vai ser na segunda-feira a cesariana. Mas é isso que eu falo. Muitas pessoas dizem, mas teve tanto no primeiro e agora só teve isso. O que vai tem um motivo de ser, né? Tem um motivo de ser. Tem os fatores determinantes. Isso. Porque o que acontece? Todos os meus exames, quando eu faço para inseminar, eu faço e mostro ao proprietário. E depois envio para ele. Tá aqui a citologia, tá aqui o espermograma do macho, tá viável, tá, progesterona tá aqui, bora inseminar.
inseminou tudo, ele já tem um arquivo dele, ou se a cadela estava ou não estava, explica ele direitinho, né? E o espermograma do macho. Acabou. Beleza, eu gostaria muito de agradecer, assim, a sua vinda para tirar essas dúvidas minhas como tutora, né? E imagino que de mais pessoas. E eu queria até que você desse um recadinho, olhasse para aquela câmera ali e falasse da importância, né, do pré-natal para quem tem pets, para quem tem cadelas, para quem tem gatinhas. A importância do pré-natal, a importância da cesariana, né? A gente já conversou sobre o que é, mas a importância de fazer isso de forma responsável para não perder nem os filhotes nem a mamãe. Isso. A importância, né, do pré-natal, da mesma forma que a gente, como seres humanos, a gente faz o pré-natal para poder ter uma condição viável para o filho, né, da mesma forma que acontece com os animais, seja cães ou gatos, e também com a mãe, né, porque não adianta a gente colocar um animal para reproduzir, por exemplo, e não ter aquele cuidado com a mãe, principalmente, e os filhotes, porque da mesma forma que acontece com os seres humanos, o principal cuidado é a mãe, não desconsiderando os filhotes, mas para ter os filhotes viáveis naquele final da gestação, no nascer, a gente precisa de todo aquele acompanhamento pré-natal, seja inicialmente com 30 ou 45 dias, com a primeira ultrassom, um exame de sangue, né, um check-up sanguíneo para ver como é que estão as taxas, e assim a gente fazer todo o acompanhamento nutricional, né, vitamínico, que seja para imunológico também, claro, né, orientar a questão do ambiente, orientar a questão, né, de evitar qualquer tipo de estresse, tudinho, e no final, com os outros exames, que é a ultrassom morfológica, outra dosagem de progesterona, que a gente falou logo no início, que se faz a primeira no início da inseminação, né, a ultrassom, a progesterona, o check-up sanguíneo, junto com outros marcadores hepáticos, renais e também parasitário, né, para evitar uma doença carrapato lá, que está lá, né, na surdina, incubadazinha, né? E no momento que baixou a imunidade, opa, tô aqui, né, além dos cardiológicos. Fazendo isso daí tudinho, nós vamos ter um parto normal, beleza, né, ótimo, tranquilo para a mãe e para os filhotes, desde que ela também tenha condição de ter o parto normal. Sim, também tem o raio-x, né, para aqueles animais que não são braquicefálicos, eu sempre oriento que faça o raio-x, porque ela tendo passagem, vai ter o parto normal. Não tendo, como acontece com o Golden, vai para a cesariana também, né? E os cardiológicos, indo para a cesariana, a gente, com todos esses exames tudinho, a gente vai ter uma ninhada perfeita, tranquila e saudável, como também uma mãe totalmente tranquila e com uma dentro lactação... dos padrões, dos parâmetros da saúde, da saúde e de segurança, né? Para eles. Segurança, exatamente. Muitíssimo obrigada, Davis. É isso aí, gente. Nós terminamos mais um episódio do nosso podcast Pet Vida. E hoje, né, nós encerramos com o especialista Davis Peroba. E até a próxima, pessoal, com mais assunto importante e necessário ligado ao mundo pet. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão, empoderando e harmonizando sua beleza.